Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma altcoin que já é conhecida aí do mercado e também um pouco antiga. Vamos falar um pouquinho sobre a Litecoin. Então é isso mesmo, família. A gente vai falar sobre a Litecoin. Recentemente ela teve uma valorização tanto quanto interessante. Muita gente ficou perguntando por quê. Eu fui analisar o porquê, comecei a entender um pouquinho mais do projeto e vou trazer aqui para vocês as considerações nos insalubres, tá bom? Então antes de mais nada, já deixa o like aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal se não for inscrito, que agora vai ter conteúdo de peso. Vamos falar um pouquinho sobre a própria Litecoin, a introdução sobre ela, o mecanismo de consenso dela, as diferenças dela e com o Bitcoin, que elas são muito comparadas, e também o porquê aí talvez a gente está vendo essa subida aí dela recentemente com essas altas que a gente teve no mercado. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Litecoin. Ela surgiu lá para meados de 2011 e ela é considerada de fato a primeira altcoin a surgir aí no mercado. Ela surgiu aí logo depois da criação do Bitcoin e ela já saiu e ficou conhecida aí como uma prata digital. Inicialmente ela tinha uma ideia aí de complementar a economia do Bitcoin e não competir com ele. E logo ela já foi muito bem adotada aí pela comunidade, tem uma comunidade muito forte e ela foi criada por um carinha aí chamado Charles Lee. E na verdade ela é um fork do Bitcoin, ela é um fork aí do código fonte do Bitcoin Core, tá bom? E ela tem algumas diferenças aí, como gerar o bloco um pouco mais rápido, que é em torno de 2,5 minutos, contra 10 minutos do Bitcoin. Então é bem interessante, ela já saiu aí com uma visãozinha ali de escalabilidade. O mecanismo de consenso dela é o Proof of Work, semelhante ao do Bitcoin, onde a gente precisa de maquinário, poder computacional para estar minerando. Porém, inicialmente ela surgiu aí com a criptografia Scrypt, ao invés aí da ESH256 do Bitcoin. Isso é para facilitar um pouquinho na própria escalabilidade, mas isso também trouxe aí um acesso à mineração por GPUs e CPUs, que são placas de vídeos aí e processadores de computador. Mas não demorou muito para já surgir ASICs aí específicas para a Litecoin. Quem não sabe o que são as ASICs, são aquelas máquinas que os caras utilizam para minerar Bitcoin, especificamente Bitcoin, e chama ASICs, porque traduzindo aí o nome dela chama Circuito Integrado de Aplicações Específicas. Então é uma máquina que especificamente foi feita para minerar Bitcoin. E no caso aí, a Litecoin, como estamos falando. Agora que vocês sabem aí que ela é um fork do Bitcoin, basicamente a gente tem que entender aí qual que é a diferença dela do Bitcoin. Galera, basicamente tem a questão aí da criptografia dela, que é diferente da SHA-256, conhecida aí do Bitcoin, mas basicamente isso torna ela uma versão mais leve do Bitcoin. Permite processar as transações um pouquinho mais rápido, até mesmo para evitar atraso de pagamento, porque querendo ou não, esses 10 minutos aí da validação da compra do Bitcoin na blockchain, a gente sabe que para um meio de pagamento isso daí pode ser aí um pouquinho desinteressante. Claro que temos as questões aí que está sendo criada, versão de segunda camada para facilitar, mas inicialmente essa foi a diferença, ainda mais que surgiu lá em 2011, tá? Mas se a gente for comparar a questão da segurança, não tem nem comparação à segurança aí do Bitcoin. Como falei, de segunda camada, a Litecoin também tem a segunda camada dela, onde roda contratos inteligentes, tem algumas DeFis dentro dela, que é a Omni Lite, tá bom? Que foi criada em 2021, bem recente por sinal. Em 2021 também, você viu que o contrato inteligente demorou para surgir nela, que veio depois de muitas atualizações, ainda mais com o Ethereum vindo com a questão aí dos contratos inteligentes à tona. Ela teve uma atualização muito importante ali para meados de janeiro de 2021 também, que foi a atualização Mimblewimble, tá bom? Ela permitiu isso, a maior usabilidade para a própria Litecoin, para a moeda, a Litecoin em si, mas também adicionou um recurso muito interessante em cima da confiabilidade. Então, ela basicamente aí adicionou recursos que permite você transacionar no anonimato, assim como a gente viu moedas ali como a Monero, por exemplo, que é uma das mais reconhecidas nessa parte. Mas possivelmente investidores buscarão aí utilizar a Litecoin por conta desse anonimato. Eu não utilizei, não tenho prioridade para falar, putz, funciona muito bem, porque sei que outras plataformas, outras criptomoedas que utilizam do anonimato, não é tão simples a utilização. A Litecoin vindo com essa facilidade para a galera estar utilizando, tendo em vista que a gente vê essas altas, com certeza aí a galera tá de olho, principalmente nesse recurso da Litecoin. Então vamos para a parte que importa, que eu sei aí que vocês
querem saber disso. Hoje o preço da Litecoin aí está em patamar de 77 dólares e 82 centavos, tá? Mas é claro, né, galera, que querendo ou não, isso daí pode mudar da hora que você tá vendo aí o vídeo, se é amanhã, se é depois, e também pode mudar normalmente porque é o mundo cripto. O rank dela tá em categoria de número 14 porque a gente viu a valorização dela que ocorreu recentemente, tá? O market cap dela tá em torno de 5 bilhões e 500 bilhões, o volume de negociação é de 794 milhões de dólares e também o circulante, ou seja, a quantidade de moedas que tem em circulação aí da Litecoin é em torno de 71 milhões de Litecoin em circulação, das 84 milhões de Litecoins que temos disponível no mercado. Como a Litecoin é uma moeda que é minerada, foi a segunda criptomoeda aí que surgiu, também relacionada à mineração, a gente não tem aquele tokenomics que teve pré-venda, essas coisas como a gente tem os tokens de hoje. Então, literalmente, só vai poder ser minerada 84 milhões aí de Litecoins no mercado. Pegando o gráfico da Litecoin no ambiente semanal, a gente consegue pegar movimentações bem interessantes. Ela atingiu sua all-time high ali de 417 dólares em meados de 2017. Também voltamos a visitar esses patamares lá para meados ali da all-time high de 2021. Então nota-se que ela atingiu os mesmos patamares. Recentemente ela entregou uma alta bem interessante também. Tanto é que se a gente pegar no fundo de junho que a gente fez desse ano, até essa alta que ela fez agora em novembro, nota-se que ela entregou praticamente aí 100% de alta, tá? Então isso mostra pra gente também que os investidores ficam de olho na altcoin. Tanto é que se a gente pegar desse fundo que a gente fez recentemente na queda de novembro, até o ponto máximo aí que ela atingiu desse ano que foi, deu 73% de valorização. Então é bem interessante a gente ver que os investidores estão olhando a Litecoin com uns bons olhares e também por conta dessa questão do anonimato, que com o tempo a gente está vendo que praticamente em 2003 pode partir para o ano da regulamentação. Acredito sim que a Litecoin pode ter o espacinho dela por conta dessa ferramenta que ela traz. E vamos para as considerações do Insalubres, galera. Se a gente tem no portfólio de investimentos ou não, eu já vou afirmar para vocês que a gente não tem ela no nosso portfólio de investimentos. Ao meu ver, sim, eu vejo projetos maiores que eu vejo mais capacidade de valorização. Porém, eu não posso deixar de olhar por conta dessa questão aí do anonimato. Eu acredito que em 2023 a gente pode ver um ano muito regulamentatório aí para cripto. Por conta de tudo que aconteceu, a gente viu que a questão da regulamentação pode vir forte e moedas focadas aí com a questão do anonimato, como a Litecoin mostra pra gente, até mesmo a gente tem a Monero para utilizar de exemplo, a gente pode ver sim uma busca por esses tipos de criptoativos. Então é um que eu não invisto no momento, mas eu vou ficar de olho. Se eu ver de fato que a Litecoin está conseguindo ser utilizada para isso, com certeza eu vou ficar de olho na Litecoin, porque o anonimato em um ano de regulamentação pode ter certeza que pode ser promissor. E outra questão que eu também acho bastante benéfica, que é a Litecoin ela já está envolvida em gateways de pagamento, como o PayPal, por exemplo, que aceita Bitcoin, Ethereum e Litecoin, por exemplo. Então isso é algo bastante benéfico. Teve um marco que ficou para a história também da Litecoin, foi que na all-time high de 2017, como mostrei para vocês, o criador dela, o Charlie Lee, vendeu suas posições de Litecoin, o que trouxe aí uma insegurança para a própria comunidade. Eu já expressei a minha visão sobre esse tipo de atitude, mas aí fica o seu critério, essa margem de avaliação, porém a comunidade sentiu aí que nem ele acreditava no próprio projeto, então trouxe aí um fundingzinho em cima da comunidade, mas vimos que depois disso a Litecoin aí se desempenhou normalmente, tanto é que ela não sai praticamente do top 20, mas se recentemente você pega aí ela uns 2, 4 meses atrás, ela estava ali em top 22, então não dá para dizer que ela cresceu aí nesses últimos tempos e ela tem sim aí um espacinho pela frente. Mas espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um pouquinho sobre a visão dos insalubres em cima da Litecoin, aprendendo um pouquinho sobre ela. E se você gostou, deixe esse like aí para estar ajudando a gente, que ajuda demais. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, e também compartilhe esse vídeo para o amiguinho. Estamos com uma meta aí de atingir 10 mil inscritos até o final do ano e com certeza com a sua ajuda a gente vai conseguir. Convido vocês aí para estar participando das lives no período da manhã, às 10h30 da manhã, todos os dias que a gente abre aqui para falar sobre o mercado cripto. Um forte abraço e falou!